Hoje nós vamos estudar o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo. Tínhamos uma programação de estudarmos o capítulo 5º com o nosso irmão Fábio, que está hoje impedido de estar conosco, aqui presente, mas que nós estaremos aqui fazendo o capítulo 6º, que seria o nosso próximo capítulo. Na semana que vem, com certeza o nosso irmão vai estar aqui fazendo conosco as bênçãos de nos estar ajudando com o entendimento deste capítulo abençoado, que é o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Queridos irmãos, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo fala do Cristo Consolador. O Cristo, o que mais ele veio fazer no nosso mundo? Se não trazer a mensagem consoladora que nos conforta, que nos envolve, que nos dá coragem para lutar, combater o bom combate, como disse Paulo de Tarso, enfrentarmos os nossos desafios com coragem, com fé, com esperança, sem desanimar, sem nos perturbarmos. E ele era o Cristo Consolador, porque a sua palavra era consoladora. Nós vivemos num mundo de expiação e de provas em transição para um mundo de regeneração. Qual que é o estado do mundo de expiação e provas? Qual que é o estado de um mundo como o do planeta Terra? Ainda há necessidade da dor para despertar a nossa mente, nossos sentidos para Deus. Nós vemos e acompanhamos nessa pequena experiência que nós temos de atender os irmãos na jornada através da fitoterapia, esse vão 30 anos de atendimento. Então nós podemos dizer com um pouco de conhecimento que muitas pessoas chegam para nós pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo a Deus principalmente, porque somos apenas intermediários. E quando a dor bate, a dor desafiadora de uma doença ou da perda de um ente querido, que isso realmente é algo que nos transtorna, que nos desafia a razão. Como Deus, Senhor, isso está acontecendo conosco, comigo, com alguém que a gente ama? Vejam que imediatamente já começamos a pensar em alguém superior. Já quebramos um pouco do nosso orgulho, que é um sentimento que nós temos, um pouco do nosso egoísmo, que também todos nós temos. Nós já começamos a quebrar essa algema que nos prende a este mundo de expiação e provas, para pensar em algo superior. A dor, ela não tem nenhum outro objetivo na vida, senão endereçar o nosso pensamento e o nosso coração para Deus. Será que pensaríamos em Deus? Será que dobraríamos os nossos joelhos orando a Deus se estivesse tudo feliz? Se estivéssemos tão felizes? Com a nossa vida encaminhada, com a nossa vida repleta de sucesso material, emocional, espiritual, seja ele qual for. Será que nós estaremos assim tão tementes a Deus, vamos dizer assim? E as pessoas que dizem não acreditar em Deus é porque o frio da dor não chegou.
em suas vidas desafiadoramente. Muitas vezes. Às vezes querem dizer que não acreditam em Deus para manter a palavra, né? A opinião. Não, eu disse que não acredito, eu não acredito, mas está louco para acreditar. Está cheio de vontade de ir para um quarto e dizer: Deus, o Senhor existe, socorra-me. Nós vivemos num mundo de expiação e de prova, nós vivemos ainda estamos nos libertando dele. E a característica deste plano é ainda a necessidade da dor, e eu não vou dizer o sofrimento. O sofrimento é um estado da alma. Vocês podem até dizer assim, porque não é contigo. Dizer que o sofrimento é um estado de espírito, mas na verdade pode estar doendo e eu não estar sofrendo. O sofrimento é potencializado quando nós nos sentimos injustiçados. Aí nós sofremos, porque aí vem junto com a dor, seja ela qual for, física, a dor moral, a nossa dor potencializada pela revolta, pelo não entendimento do processo que Deus está endereçando para nós. Porque uma coisa é certa, vocês concordam comigo e nós vamos partir de um princípio. Deus é um Pai infinitamente sábio, atributos que está no livro dos Espíritos, descrito pelo Espírito da Verdade. Infinitamente sábio, justo, bom, misericordioso, bondoso. Se ele é tudo isso infinitamente, não é possível que ele vai olhar para nós e dizer assim, eu vou deixar um sofrimentozinho ali só para ver como é que é. Não. Deus não se engana. Não comete erros. Não comete equívocos. Então, na nossa vida, tudo aquilo que acontece tem uma causa. Ou é uma causa anterior? Se eu não consigo explicar absolutamente por nenhuma questão dessa existência o meu sofrimento, e temos vários exemplos disso, há uma causa anterior. Digamos assim, uma criança que nasceu já com inúmeras limitações, seja elas mentais, sejam elas físicas, é uma dessas razões que nos remete a perguntar: Deus, o que ela fez para merecer isso? Se Deus ele não se engana, há uma causa. Se não está nessa existência, vamos olhar para a última, para a anterior. E está nesse capítulo que nós vamos estudar na semana que vem, né? As causas anteriores das nossas aflições. Mas a doutrina espírita, ela veio nesse mundo como consolador prometido por Jesus, e nós dizemos que Jesus é o consolador, veio com essa mensagem, porque nós estamos vivendo num mundo de expiação e provas em transição para o mundo de regeneração, em que a dor é um instrumento de despertar para algo superior. Então, o que Jesus veio dizer para nós de diferente? Um exemplo. Ele diz que há muitas moradas na casa do meu Pai. Quando nós deixamos esse mundo, podemos nos perguntar agora, onde eu vou? Né? Há um vazio na nossa mente. O que vai ser de mim no plano espiritual? Jesus já disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, estudamos isso na semana passada, porque eu me vou para vos preparar o lugar. E assim que eu vos preparar o lugar, eu vos tornarei para mim,
e aonde eu estiver, para onde eu estiver, vós estejais comigo. Há muitas moradas, há mundos, colônias espirituais. Então, mensagem consoladora. O Sermão da Montanha, que nós vamos estudar na semana que vem, é uma mensagem consoladora. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ele trouxe. Ele nos diz, nós estamos vendo o mundo em guerra, nós estamos vendo a corrupção que está sendo levado, muitos recursos que poderiam estar salvando vidas, estão indo para fortunas pessoais. Bem-aventurados que têm fome e sede, porque serão saciados. Deixemos um pouco com Deus, disse Jesus. Que Deus vai saber como corrigir tudo isso. Ai de vós que hoje rides, porque um dia ireis chorar. Aqueles que riem, mas no sentido de debochar, de tripudiar da dor alheia, que estão tão bem saciados com o abuso do poder, com a tomada de recursos para si, recursos públicos. Ai de vós que hoje riem, porque um dia irei chorar. Quando? Nós temos que perguntar quando isso vai acontecer. Porque parece que vão dizer assim, não tem sentido a vida. Tudo que nós fazemos não dá certo. Amanhã, depois, o futuro. E Deus nos premia sempre o filho que não debanda, que não abandona, que não modifica a sua fé, que tem a coragem de enfrentar os desafios com destemor. Maria de Magdala, todos nós conhecemos a história dela, né? Ela tinha, como dizia o Evangelho, 7 demônios. Ela era tomada por uma obsessão. Ela era uma ex-meretriz, então. Mas quando ela encontrou Jesus no Sermão da Montanha, Jesus com aquela mensagem consoladora, ela tinha sede de amor. Ela queria viver uma vida pura. Mas ela foi por este caminho, mas quando ela encontrou Jesus, ela imediatamente abandonou tudo. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, pela psicografia de Chico Xavier, fala de Maria de Magdala. De todas as personagens do Evangelho, nenhuma teve tanto merecimento de encontrar com Jesus como ela. Porque ela conheceu o vício de perto. Ela esteve ali no lodo desse vício da prostituição. E quando ela encontrou Jesus, ela disse não. E modificou radicalmente a sua vida. Não foi por outra razão que quando Jesus ressuscitou, e aí nós podemos dizer, né? Porque ele retornou para a vida material, se podemos dizer assim. Lembre que ele foi morto, 3 dias depois, ele apareceu para quem? Maria de Magdala. E mandou ela falar para os discípulos, eu estou vivo. E ela foi encontrar com os discípulos, lembrem, lá em Emaús, ela foi encontrar e disse, Jesus não morreu. E Pedro falou assim para ela, mas ele foi aparecer para você? Uma pecadora? Por que ele não apareceu para nós, que somos os seus amigos, os seus discípulos, que estávamos com ele o tempo todo? Por que ele foi aparecer para você? Ela disse, eu não sei, mas foi para mim. Emmanuel diz, apareceu para ela para premiar alguém que ninguém no Evangelho, na história do Evangelho, venceu tanto a si mesmo para encontrar Jesus como ela. Ele disse, você.
Quando ele encontrou com ela, naquele inolvidável, após o inolvidável Sermão da Montanha, ele falou para ela: ser fiel aos novos princípios que você está esposando. Ser fiel, Maria. Dedique agora o seu tempo a Deus, a Jesus. Seja firme para servir a Deus. Foi as únicas palavras que Jesus disse para ela. Ela saiu com aquilo na cabeça. Ser fiel a Deus. Logo que Jesus desencarnou, retornou à pátria espiritual, ela teve esse encontro com os discípulos e os discípulos a rejeitaram. Ela seguiu, assim, desiludida, desacorçoada. Ninguém acreditava que ela tinha mudado de conduta, que ela era agora uma cristã. Todo mundo dizia: é pecador. Ela batia na porta: eu quero ajudar. Não, você não. Você, a meretriz, não. Não, eu mudei. Não, não acreditamos. Mas ela estava com aquilo. Jesus disse para mim: siga. Aí ela viu um grupo de leprosos sendo empurrados de Jerusalém para fora, porque não podiam ficar na cidade. Já não tinha mais Jesus ali presente para os curar, como ele fazia. Aquele grupo de leprosos sendo escorraçados da cidade, para fora da cidade. Ela olhou e disse: eles estão procurando Jesus? É para eles que eu vou me dedicar. E ela foi ao encontro: o que vocês querem? Jesus não está aqui, mas deixa eu falar de Jesus para vocês. E foi com eles para o Vale dos Leprosos. E ali ela dedicou a sua vida servindo a Jesus. Pregava o Evangelho sem nunca ter estudado, mas falava do que ela viu, do que ela testemunhou, e enchia aqueles corações de consolação. Isso está no livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, quem quiser conhecer essa belíssima história. Mas o convívio com aqueles irmãos, de tanto ela cuidar das feridas, ela adquiriu a hanseníase. E ela viu que o seu destino estava fadado. Passado um tempo, a sua beleza rara encheu-se de úlceras. Já um pouco com a idade chegando, aquela beleza já não existia mais. Mas ela estava feliz, porque ela serviu a Jesus. Quando o seu corpo estava quebrado já pela doença, sentindo proximidade da partida, ela fez uma prece. Naquele pardieiro onde ela estava exausta e já desfalecendo, ela fez uma prece. E quem que aparece para ela? Jesus. Disse: vem, Maria. Você foste fiel. Venha, Maria, para o reino de Deus agora. E ela deixou o corpo. E foi com Jesus. É o prêmio. O prêmio do esforço para vencermos as lutas da vida é encontrar com Jesus. É difícil? Não, não é difícil. Não foi só Maria de Magdala que encontrou com Jesus. É uma história muito bonita de Francisco Cândido Xavier. Ele visitava uma senhora que era muito doente, ela e a filha, um quadro terrível.
haviam sido rainhas e princesas em encarnações passadas e fizeram muito mal a pessoas com o poder que elas tinham temporário nas mãos. Após muita... É uma história muito longa, e eu vou resumir agora aqui. Após uma encarnação, pediram uma encarnação de muita dor e de muito sofrimento por várias vezes, e nesta última eles pediram para limpar o passado. Então vieram numa condição miserável, com o corpo todo problemático, com muitas problemáticas. A filha passando por uma atrofia no corpo, por uma dificuldade mental, e a mãe ali cuidando dela, também numa idade avançada, extrema dor, uma casa que era de pau a pique, barro de chão batido. E o Chico ia fazer o evangelho com aquele quadro de dor terrível, miséria extrema, mantinha isso em Pedro Leopoldo. Mas um dia Eurípides Barçanufo apareceu para o Chico e disse: Chico, apressa-te, porque hoje elas retornam para a espiritualidade. Aí o Chico falou: eu vou me apressar. A filha já tinha ido, faltava a mãe. Falou: apressa-te, que hoje ela retorna. E o Chico foi se arrumando, e Eurípides Barçanufo foi dizendo assim: Chico, apressa o passo, porque ela está indo. Ele tinha que descer uma ladeira longa para chegar na casa dessa senhora. Não deu tempo. Quando ele chegou perto da casa, ele viu um facho de luz endereçado ao plano espiritual. E esse espírito sendo levado por entidades angélicas. Ele correu para o último suspiro dessa irmã. Será que é bom, às vezes, a gente fazer o bem? Nós estarmos perto de espíritos tão iluminados? No programa, a Hebe Camargo perguntou para o Chico: Chico, você já chorou alguma vez? Eu falei: já chorei. E vou contar uma história que é das minhas mais emocionantes. Ele tinha passado por um problema de angina e estava muito mal, com dor, teve um infarto, perdão, e estava com muita dor. Mas ele estava, então, nesse quadro de dor, não passava. Mas ele lembrando, ele contou o caso anterior, de alguns anos atrás, que ele atendia também uma jovem muito difícil, já estava com muitos problemas. Também um quadro de dor, de atrofia, e ele ia toda semana fazer o evangelho. O nome dela era Valéria, essa criança jovem, 18 a 19 anos. Ele falou: Valéria, vamos falar? Ela não conseguia falar, né? Ela tinha uma atrofia mental muito grande. Fala o nome de Jesus. Ela falou: não fala. E um dia, de tanto ele insistir, ela conseguiu falar a palavra Jesus. Foi a única vez que ela conseguiu dizer a palavra, alguma palavra, ela disse Jesus. O Chico ficou muito feliz e achou que aquilo ia dar uma melhora, né, à vida dela. E na semana seguinte ela desencarnou. E o Chico falou: mas os desígnios de Deus. Pois no dia que ele estava no hospital passando por essa dor, ele viu uma luz iluminar todo o corredor do hospital. E uma jovem senhora muito bonita. Parecia Nossa Senhora, de tão bela, como ele disse, o Chico. Entrou iluminando o quarto inteiro, colocou a mão no peito dele e fez a dor passar instantaneamente. E ela disse: minha irmã, qual o seu nome para mim te agradecer a bênção que tu me deu? Ele falou: não, Chico, eu vou falar uma palavra e você vai saber quem eu sou. Jesus. E o Chico disse: ah, é você, Valéria? Sim, meu irmão. Eu vim aqui devolver o bem que você me fez
aqueles longos anos de oração na minha casa. Estou livre das minhas dívidas passadas. Pergunto, é uma doutrina consoladora ou não? É uma doutrina consoladora, dedicados irmãos. Vale a pena fazer o bem. Vale a pena vencer, porque nós vamos encontrar com Jesus ou com Eurípides. Já está bom, né? Se eu ver Eurípides de longe, quando eu desencarnar, ele está passando longe, a quilômetros, eu olhar, eu estou feliz. Já valeu a pena. Eurípides está de ótimo tamanho. Não vamos contar o aspecto histórico, só gostaria de ler, para encerrar o nosso estudo, uma passagem que está nesse capítulo, que tem tudo a ver com o que nós dissemos agora aqui. É o item 8. O Langerton, nosso querido professor Langerton, toda vez que alguém pedia para ele falar do Evangelho, algum tema, ele já dizia, abre no capítulo 6, no item 8. Não tinha outro tema para ele. O Langerton, vamos comentar o Evangelho, ele falou, capítulo 6, item 8. Por quê? Vocês querem saber por quê? Eu vou ler agora. É um capítulo pequeno, é um item pequeno. Então, por que será que o Langerton só queria falar desse tema? O Espírito da Verdade ditou essa mensagem. Então diz assim, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre toda a terra. Ao lado de cada lágrima, ele põe um bálsamo que consola. Ninguém está sozinho nesse mundo. Não tem uma alma nesse mundo que não esteja sozinho. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. Vejam, o Espírito da Verdade falou duas palavras, devotamento e abnegação. Devotamento, confiança. Devotamento, o que nos diz a palavra devotamento? Você ser aplicado, você ser confiante, você ser fiel. Devotamento. Como foi Maria de Magdala. E abnegação. Nós temos que um pouco esquecer de nós para fazer algo pelos outros. Ou é só nós? Só nós? Só a minha vida? As minhas necessidades, os meus interesses e o mundo aí fora. Então ele resumiu aqui. Devotamento e abnegação, diz ele. São ensinamentos. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Ele volta e insiste, meu Deus, o Espírito da Verdade está cravando em duas palavras, tem que ter uma importância. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são aqui na terra o vosso quinhão. Lembra que eu falei? Sofrimento é algo nosso. Quem reclama está sofrendo. Quem sublima a dor está vivendo. E está feliz mesmo com dor. Tomai, pois, por divinas essas duas palavras, devotamento e abnegação. Está aqui, de novo. E sereis fortes. Porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará o espírito e a resignação. A pessoa que é devotada e abnegada, ela tem um sentimento de dever cumprido. Sabe o que é o sentimento do dever cumprido? É você deitar no travesseiro e dormir.
Isso que é paz. Você chega ali, não fica ali virando. O que eu fiz? Por que eu fui fazer isso? Por que eu não fiz? Por que eu deixei de fazer isso? Que nos atormenta e não... O sentimento do dever cumprido é um presente que a abnegação nos dá. Que a fidelidade, que a confiança em Deus nos dá. Ó, segredos que estão aqui. Vos dará tranquilidade e resignação. O coração bate melhor. Para aí já está falando do órgão. A pessoa não vai ter infartos inexplicáveis do nada, ou por excessos de cólera, de perturbação, de nervosismo, de ansiedade, de estresse, seja o que for. Coração bate melhor. Quem vive na onda da abnegação e do devotamento, da caridade, do amor. A alma se acalma e o corpo já não desfalece, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Nós não vamos aprofundar, né? Até mesmo porque o nosso tempo já deu. Mas fica aqui a reflexão. Peguemos esse item. No capítulo 6, item 8, e voltemos a refletir sobre ele. Devotamento e abnegação. E seremos felizes. Então, dedicados irmãos, que Deus nos abençoe e a todos nós nos ilumine e nos ampare. Faça-nos no teu amor. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Que assim seja.